tudo bem? Eu sou o irmão Marco Darenberg, sou presbítero aqui da Igreja Madureira de Tramandaí. Estou aqui com o pastor Felipe. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Estamos aqui para gravar esse vídeo que vai ser postado nas redes sociais e em função de toda essa situação que nós estamos vivendo, da propagação do coronavírus, nós estamos sem os cultos na nossa sede, nas nossas congregações temporariamente. Estamos aguardando as orientações legais aí das autoridades competentes para que, se Deus quiser, logo, né, Felipe, a gente volte aí Com certeza, com os nossos cultos. Mas enquanto isso, a gente não vai deixar de louvar a Deus, de estar ouvindo, transmitindo uma palavra de Deus. Então, cumprindo, né, como o papel do nosso culto aqui de quinta-feira na nossa sede da Igreja Madureira aqui de Tramandaí. É o nosso culto de ensino da palavra de Deus, é um culto muito bom, muito abençoado, que geralmente, né, na maioria das vezes, é o nosso amado pastor Paulo Martins que traz uma palavra de estudo bíblico para nós. E coube a minha escala, né? O pastor fez uma escala então para mim estar gravando essa mensagem que representa o nosso culto de quinta de ensino. E esse é o meu compromisso aqui de trazer uma palavra, um ensino da parte de Deus. Mas antes disso eu convido aqui meu amigo pastor Felipe para nós adorar o Senhor aí com louvor, amém? Você vai adorando. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te e quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero, a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero, a hora de te encontrar. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe. Amém. Já adoramos então o nome do Senhor. Então já vamos estar passando de imediato para a palavra. Quero usar mais um pouquinho o pastor Felipe aqui para fazer uma oração por essa palavra que vai ser ministrada. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós queremos te pedir ao Senhor que essa palavra possa atingir os corações de todos que vão ouvir. E em nome de Jesus, ó Pai, que venha crescer de dentro de cada coração, como uma árvore frutífera, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, abençoa, usa o teu servo, para que ele fale aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós
Queremos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra que eu quero trazer de ensino é uma palavra bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo, onde hoje ainda, dia 26 de março de 2020, estamos vivendo aí um momento de confinamento social, onde está quase tudo parado, né? Inclusive as igrejas sem realizarem, a maioria delas, os cultos, e nós estamos enfrentando aí esse vírus aí do coronavírus, que tem assolado o mundo e chegou aqui no Brasil e também já está causando grandes estragos aí nas vidas, né? E tudo que a gente sabe aí que os canais de comunicação, não preciso repetir aqui, todos os dias, o tempo todo tem divulgado. Mas a palavra de Deus, ela traz conforto para nós em todos os momentos. E o estudo que eu quero trazer, eu quero iniciar a introdução dessa mensagem com 3 perguntas, que depois da ministração, da exposição da palavra de Deus, eu vou responder ela lá no fim. Então, se você quiser saber essas três respostas dessas 3 perguntas, segura aí, presta atenção na palavra e lá no fim eu me comprometo de trazer as respostas. São elas: a primeira, o que a Bíblia nos revela sobre a situação atual causada pela pandemia do novo coronavírus? Ou a Bíblia não possui nenhuma resposta para isso? Essa é a primeira questão. Segunda pergunta, diante dos acontecimentos atuais causados pelo novo coronavírus, como os cristãos devem agir? E a terceira pergunta, qual deve ser o papel e a posição da igreja neste momento? Agora vamos de imediato para a palavra de Deus e no final me comprometo em estar trazendo essas 3 respostas depois da exposição da palavra de Deus. Então a palavra que eu quero trazer, ela está lá no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura, vou fazer a leitura primeiro aqui do versículo 5 até o versículo 9. A palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas 21, do 5 ao 9. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas, obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que vocês vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Acrescentou-lhes Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: ele sou eu. E ainda, chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Contudo, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Amados, eu quero fazer algumas considerações sobre esses primeiros versículos que foram lidos. Quero começar dizendo que esse acontecimento se deu em certa ocasião no final do ministério público de Jesus. Essa foi a última vez que Jesus entrou no templo de Jerusalém, esteve lá no templo de Jerusalém. Então ele sai e vai até o Monte das Oliveiras e os seus discípulos então lhe questionam, né? Eles têm esse diálogo. É conhecido, é famoso, é muito conhecido como o sermão profético de Jesus, essa passagem. E essa passagem, nós vamos ver ela também nos evangelhos de Marcos, no capítulo 13, e Mateus, no capítulo 24, que nós chamamos de passagens paralelas, que nesses 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, nós conhecemos como os evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que são semelhantes. Então nós temos a narrativa por mais 2 evangelistas. Nessa ocasião, então, seus discípulos, eles estavam admirados com a beleza do templo. Então, eles falam ali, nós lemos aqui,
sobre a beleza do templo, eles estavam admirados com a beleza da magnificência daquele templo. Então Jesus profetiza para eles que aquele templo iria ser destruído. E nós sabemos que, segundo a história, houve uma grande rebelião dos judeus contra os romanos. O Império Romano dominava aquela região naquela época e durou alguns anos o cerco dos romanos contra os judeus. E no ano 70 depois de Cristo, do primeiro século da era cristã, então os romanos eles tomam a cidade de Jerusalém e destroem praticamente tudo lá, inclusive o templo de Jerusalém. Então em 70, o ano 70 depois de Cristo, essa profecia que Jesus fez, ela se cumpre. Ainda sobre esse texto, os discípulos perguntaram quando aconteceriam, essas coisas iriam acontecer e quais seriam os sinais. Então Jesus responde para eles dizendo que surgiriam falsos cristos e que muitos diriam que o final dos tempos chegou. Então Jesus vai dizer que muitos iriam dizer que eram o Cristo, que iria acontecer, né? De muitos se apresentarem como o Cristo, e que isso seria mentira, mas que aconteceria, e que principalmente que o final dos tempos chegou. E Jesus orienta para não seguir essas pessoas que dizem que agora, que marcam data para a segunda vinda de Cristo. Jesus está falando aqui de escatologia, da sua segunda vinda, das coisas que ainda vão acontecer. Então Jesus diz que não é para seguir essas pessoas que marcam datas e épocas e que se dizem, né, Cristos e não são. E ainda no fim desses versículos, Jesus diz que aconteceriam guerras e revoluções, mas que ainda iria demorar muito tempo, que ainda estava muito distante do fim. Essas são as primeiras considerações. Agora vamos fazer a leitura do verso 10 e do verso 11. Versículo 10 e 11, a palavra diz o seguinte: E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, preste atenção agora, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Então, amados, primeiro ponto aqui desses dois versículos, Jesus continua profetizando coisas que iriam acontecer na terra antes da sua segunda vinda. Nós que somos crentes em Jesus, nós cremos que Jesus veio à terra, que pregou, né, o Evangelho, que morreu numa cruz, ressuscitou e ascendeu os céus e enviou o Espírito Santo, e Ele está no nosso meio, mas que Jesus vai voltar uma segunda vez. Nós cremos, isso é fundamental, é um dos pilares do cristianismo. Então Jesus continua profetizando acontecimentos, coisas que iriam acontecer. Então Jesus vai profetizar aqui mais algumas coisas que iriam acontecer antes da sua segunda vinda. Jesus profetiza que iriam ter muitas guerras, nação contra nação e reino contra reino. E desde então, amados, a história da humanidade ela tem sido a história das guerras. Desde que Jesus, não que não houvesse guerras antes disso, mas depois que Jesus profetiza isso, a história da humanidade tem sido a história das guerras. Então, desde lá do primeiro século até o século XXI, onde nós estamos, sempre houve guerras e rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. E é interessante também salientar que naquela época eles estavam vivendo sob o domínio do Império Romano, e aquele período era chamado de Pax Romana. A palavra Pax, do latim traduzida para o português, é paz. Um período de aparente paz, porque o Império Romano tinha tomado muitos territórios e existia uma unificação em torno do Império. Era um período que não estava acontecendo muitas guerras. Para quem não sabe, eu sou formado em História, sou historiador, professor de História, então muito me ajuda a História para poder interpretar essas passagens, essas questões. Então, nesse período de Jesus era a Pax Romana, mas Jesus estava profetizando, Felipe, que iria, depois daquele momento ali, ter muitas guerras e rumores de guerras até a sua segunda vinda. E continua, Jesus então profetiza que iriam ocorrer terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então, o que eu quero considerar sobre as primeiras profecias aqui de Jesus? Desde então, desde aquela profecia, existe um aumento gradativo nos números de terremotos. Se você for pesquisar, pesquisa na internet. Daquele período para cá, o número de abalos sísmicos, de terremotos, a cada período que passa, ele vem aumentando. Então, nós temos diversos terremotos registrados na história, terríveis, como Jesus profetizou. Tudo isso que aconteceu estava profetizado por Jesus. E a questão da fome, né?
a fome vem sendo o maior problema social da humanidade. O maior problema social da humanidade que existe é a fome, é a falta de alimento, a terrível falta de alimento profetizado. Então todas essas coisas que Jesus profetizou, nós, ao longo da história, desde sua profecia, elas vêm se cumprindo. E eu quero chegar no ponto que tem tudo a ver com a nossa realidade, do nosso momento que nós estamos vivendo. Porque uma das coisas que Jesus profetiza aqui é sobre as epidemias horríveis. E a primeira coisa que me chama a atenção, e é uma palavra para acalmar os nossos corações, porque é a palavra de Deus que fala isso e eu estou aqui só para transmitir ela. Quando Jesus fala aqui, Jesus não fala de epidemia terrível. Jesus fala no plural. Jesus fala em epidemias terríveis, como essa epidemia que nós chamamos da pandemia do coronavírus. Então, isso é uma das coisas isso que está acontecendo foi profetizado por Jesus. É só a gente estudar a palavra de Deus. Mas a boa notícia que a gente vê, né, Felipe, a gente acessa as redes sociais ali e está sempre dando uma olhada, quantas pessoas têm se levantado e profetizando que esse é o sinal do final dos tempos, que esse é o sinal que Jesus está voltando, que essa epidemia é um cumprimento de uma profecia. Então Jesus profetiza aqui epidemias horríveis. Isso está no plural. Eu quero dar só um exemplo, existem vários exemplos, desde que Jesus profetizou até os nossos dias, de epidemias ou até pandemias, como é o caso da nossa, que a pandemia se diferencia porque ela não é local, regional, ela é em âmbito mundial. Então eu só quero lembrar uma, né, usando meus conhecimentos históricos, a peste negra. A peste negra foi uma pandemia que ocorreu lá no século XIV e ela atacou naquele período, desde então, do mundo conhecido daquela época, chamado naquele, vamos dizer, era um continente que era considerado Eurásia, que era partes do território europeu e partes da Ásia. Então, naquele período lá, ela vai se alastrar, e olha a coincidência, a peste negra, se você for estudar, ela veio também, como o coronavírus veio dos morcegos, a peste negra ela veio de um rato, e pasme, foi um rato indiano, também lá mais ou menos da mesma região que veio agora os morcegos lá com a China, né? Na região de Wuhan, lá na China. Então, a doença era transmitida por esses ratos que vinham lá da Ásia também, da Índia, e que vieram da Ásia e chegaram na Europa. Para resumir, que não é esse o foco da pregação, mas só para vocês verem, naquele período se estima-se que 1/3 da população europeia morreu naquele período, durante a peste negra. Os historiadores divergem, mas algo em torno de 100 milhões, ou alguns dizem até 150, 200 milhões de pessoas morreram naquele período que teve essa pandemia da peste negra. Então, o que nós estamos vivendo é mais uma das epidemias que Jesus profetizou. E assim como passou a peste negra e outras pandemias e outras situações, outras calamidades, o mundo não acabou, Jesus não voltou naquele momento e nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que essa é mais uma das epidemias que, enfim, isso não está fora do controle de Deus. Isso foi profetizado por Cristo. Nós temos que ter consciência, nós temos que ter sabedoria para lidar, nós temos que ouvir as autoridades, né? Procurar fazer a nossa parte para a higienização, acatar os decretos das autoridades que são para o nosso bem, mas não te desespera, acalma o teu coração, porque isso não está fora do controle de Deus. Isso não é algo que fugiu do poder de Deus. Isso está profetizado pelo Senhor Jesus, como eu li e estou trazendo aqui para vocês. Eu quero iniciar a conclusão, que eu não quero me estender muito. Primeiro eu quero fazer 2 considerações na conclusão, depois eu vou responder as 3 perguntas. Primeiro ponto da conclusão. O novo coronavírus é somente mais uma das grandes epidemias profetizadas por Jesus. Então, o coronavírus, Felipe, é mais uma das coisas que Jesus profetizou, dos eventos que viriam a acontecer, que Jesus profetizou, que está se concretizando. Então, ela é só mais uma, ela vai passar. Ela vai passar. E se não for o momento de Jesus voltar nesse período, ele vai voltar no tempo certo. Então, acalma o teu coração. É só mais uma das coisas que não fogem da Bíblia, não fogem da palavra de Deus. Não é um acontecimento extraordinário que nos pega, que pode pegar um cristão que estuda a palavra, que tem conhecimento da palavra, de surpresa. Segundo ponto. A Bíblia narra diversos sinais que antecederiam a segunda vinda de Jesus. Porém, o próprio Jesus nos exortou a não ficarmos tentando adivinhar quando isso ocorrerá. Lembra lá, foi lido aqui ainda. Jesus nos orienta para nós não tentar ficar. Jesus falou que haveriam sinais, terremotos, epidemias, e se você for ler nas passagens paralelas e em Lucas também, tem várias outras. Eu resumi aqui porque o assunto, né,
objetivo. Existem várias outras profecias de Jesus de coisas que iriam acontecer e que vêm se cumprindo ao longo do tempo. Mas Jesus diz, ele fala das profecias, ele profetiza acontecimentos coisas que iriam acontecer na face da terra. Mas Jesus exorta para que não ficassem querendo marcar o momento de Jesus voltar. Lembra que eu disse que lá em Marcos capítulo 13, é uma das passagens paralelas, também fala do sermão profético? Eu quero ler aqui Marcos 13 e o versículo 32. É o mesmo contexto, é a mesma história, só que narrada pelo evangelista Marcos. Lá no verso 32, as palavras de Jesus diz o seguinte: todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Então aqui dentro desse mesmo contexto lá, Jesus mesmo diz, ninguém sabe. Não cabe ao pastor Felipe, a mim, a gente tentar ficar fazendo um esquema teológico, tentando ligar, esse sinal se cumpriu em tal década, esse sinal se cumpriu no século tal, e agora o que faltava era isso, e agora Jesus vai voltar. Não, isso não é o nosso papel. Nosso papel é ir de pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê será salvo. E descansar em Deus, e confiar em Deus. Então não é motivo para nós entrar em pânico achando que não, no tempo certo vai acontecer. Quando vai ser? Sabe, Felipe? Não sei. Eu também não. Eu também não sei. Então eu quero responder as 3 perguntas e depois já tá fazendo umas considerações finais e encerrando. Vou reler de novo então a primeira pergunta, e diante da palavra que foi ministrada, do estudo que foi passado aqui, a gente vai estar respondendo. Primeira pergunta eu vou ler de novo. O que a Bíblia nos revela sobre a situação atual, causada pela pandemia do novo coronavírus? Ou ela não possui a resposta para isso? A resposta é que isso está acontecendo com a permissão de Deus, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Nada pode pegar Deus desapercebido. Nenhum evento, nenhuma calamidade, nenhum vírus, nenhum acontecimento que aconteça na face da terra, seja o coronavírus, seja a peste negra, seja o que for, seja um terremoto, seja um vulcão, nada pode pegar Deus desapercebido. Tudo está sob o controle, tudo está sob a palma da mão de Deus. Tudo que acontece aqui na nossa vida, nesse planeta, na Terra, é com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade, da história da humanidade. Segunda pergunta. Diante dos acontecimentos atuais causados pelo novo coronavírus, como os cristãos devem agir? Eu respondo com convicção na minha resposta, pela palavra de Deus. Os cristãos devem agir vigiando, orando e se mantendo firmes em Cristo. Como é que nós temos que agir, Felipe? Vigiando, orando e firmes em Cristo. É o que Cristo espera de nós. Da onde tu tirou isso, irmão Marco? Da tua cabeça? Vamos para a palavra de Deus de novo. Lá, lembra, a gente está vendo Lucas capítulo 21, no verso 36. No mesmo contexto eu vou dar essa resposta para vocês, porque Jesus respondeu essa pergunta. Jesus respondeu como é, ele falou de todos os sinais, de tudo que aconteceria, e ele diz como nós temos que agir nesse momento. Em todos os momentos, ou quando essas catástrofes ou epidemias, enfim, estão acontecendo. Jesus vai dizer, Lucas 21 e 36, começa dizendo, vigiai, portanto, em todo tempo orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. A resposta que eu dei aqui, vigiando, orando e se mantendo firme em Cristo, é a resposta que Jesus deu. Dentro daquele, no final lá desse contexto todo, Jesus vai dar essa resposta, que vai falar tudo o que acontecer, que ainda iria acontecer, mas vai dizer que o cristão ele tem que vigiar, ser vigilante nesse momento, orar em todo o tempo e se manter firme em Cristo. Terceira pergunta e terceira resposta. A pergunta é a seguinte: qual deve ser o papel e a posição da igreja neste momento? Uma pergunta muito pertinente. Antes ainda de gravar, estava aqui conversando com o Felipe, a gente estava conversando sobre algo do gênero. A resposta é: a igreja de Cristo é formada pela Assembleia dos Santos. Ela deve ser o que o Senhor Jesus ordenou que fosse. E o que Jesus ordenou que fosse? Primeiro, o que é a Assembleia dos Santos? É a união de todos os cristãos no mundo inteiro. Todos os que são crentes em Cristo no mundo inteiro, independente da denominação, aqueles que são a igreja verdadeira de Cristo, aqui nessa terra. Isso, a Assembleia desses Santos é a igreja.
Quando fala igreja, não é a Madureira, a instituição em si, o pastor Paulo ou as outras igrejas. Não, somos nós cristãos, nós somos a igreja. A nossa comunhão é que faz a gente ter um templo. É por causa da nossa comunhão, como nós como igreja, que nós nos reunimos nos templos. Isso é diferente uma coisa da outra. Então, o que Jesus diz que a gente tem que ser? Sal da terra e luz no mundo. Qual é o papel da igreja, né? A pergunta, qual é a posição da igreja? É ser sal da terra e luz do mundo nesse momento de crise, de dificuldade. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, que diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra, nós cristãos somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vou segurar aqui. Então nós temos que ser sal da terra. Porque o sal, quando ele perde o sabor, segundo as palavras do próprio Cristo, do Senhor Jesus, ele não serve para mais nada. E o que eu aprendo com isso, Felipe? Que não é momento de nós ir para as redes sociais, nós cristãos, e ficar nos concentrando apenas em questões políticas, ficar postando, enfim, se inflamando em discussões políticas, se querendo achar culpados para a origem desse vírus, achar que é uma conspiração, enfim. Nós não devemos concentrar as nossas atitudes nesse tipo de questão. Sabe por quê? Porque Jesus diz aqui que a gente não pode perder o sal. O sal, quando ele perde, eu vou dar um exemplo para você, bem rápido. O que é o sal? Que é o sal da terra que Cristo espera e o sal que não serve para Cristo. Isso é para nós. Se você for fazer uma comida, um arroz, e colocar uma colher de sal à medida certa, aquele arroz vai ficar temperado, gostoso. E esse sal que Jesus quer que a gente seja, que é um sal que tempera, é um sal que dá sabor. Agora, se você pegar a mesma medida de sal e largar numa lagoa, vai temperar, vai salgar? Não vai, você não vai nem sentir a presença do sal. E no momento que a gente perde o foco de Cristo, perde o foco de, o que eu li antes ali, ó, vigiar, orar e se manter firme em Cristo, onde a gente deixa nos levar pela emoção muitas vezes, se indispondo com pessoas, com irmãos em Cristo e quem não é, querendo defender. Eu não estou dizendo, nós como cidadãos, nós temos direito sim de ter escolhas políticas, posições políticas, não é isso. Como se nós somos cidadãos brasileiros, nós vivemos uma democracia. Mas o nosso foco, a nossa concentração tem que ser em Deus, na palavra de Deus e viver dessa forma nesse momento. Sabe por quê? Se você se despender a querer entrar em conflito com as pessoas lá nas redes sociais públicas, como Facebook, Instagram, enfim, na hora que você for falar da palavra de Deus, quem é que vai dar crédito por que você está falando? Mesmo que seja a palavra de Deus, as pessoas podem falar, mas hoje fala isso, amanhã fala aquilo, briga com A, briga com B, prega amor se não vive amor. E tantas outras coisas que eu poderia falar aqui. Então, presta atenção, vamos ser sal da terra. Vamos ser sal da terra, vamos cuidar o que a gente fala, vamos cuidar como a gente se expõe na sociedade, seja pessoalmente, seja através das redes sociais. Jesus espera que nesse momento nós sejamos sal da terra, nós sejamos uma palavra de esperança, de ânimo, de confiança. E a palavra continua, vós sois luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Nós temos que brilhar, mas não porque eu tenho um brilho, não porque o Felipe tem um brilho próprio, a gente não tem, a gente é apagadinho. Mas o brilho de Jesus, ele tem que estar na nossa vida. Nós temos que ter a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que, através do nosso testemunho, uma cidade edificada no monte não pode ser escondida. Nós temos que ter credibilidade nas coisas que a gente fala. Nós falávamos isso antes aqui, eu e o Felipe. Nós temos que ter credibilidade. Como a gente tem credibilidade? Tendo um testemunho pessoal condizente com o que a palavra de Deus ensina. Aí as pessoas vão dar crédito porque a gente fala. E a palavra de Deus, que é poderosa, o Espírito Santo que age, ele vai agir nas nossas vidas. Essa é a mensagem, amados, que eu tinha para trazer, o estudo para trazer. E eu oro a Deus que essa palavra tenha tocado o teu coração. Eu oro e clamo a Deus que você medite nessa palavra. Que se você tem alguma dúvida, confere na sua Bíblia lá. Estude a palavra de Deus. E que nós, Felipe, nós como cristãos nesse momento, nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Que nós vigiamos, oramos e nos mantemos firmes em Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Esse momento nós estamos vivendo ainda, as autoridades dizem que não é o ápice dessa questão aqui no Brasil do coronavírus. Ainda vai chegar, nós não sabemos se o comércio vai reabrir,
nós não sabemos quando a igreja vai reabrir, a gente não sabe, a gente está em notícias, né, todos os dias, pessoas pensando de um jeito, pessoas pensando de outro, autoridades falando uma coisa, outras falando outra, enfim, mas uma coisa você pode ter certeza, isso vai passar. E se a gente se manter firme em Cristo, em Deus, Deus vai cuidar de nós. Deus cuida de nós, Deus cuida da humanidade. A sua graça, ela está aqui nesse momento que você está ouvindo esse áudio. O sopro de vida está em nós, porque Deus permite, porque Deus nos deu. Então vamos firmes, vamos aproveitar esse momento, Felipe, para que a gente tenha, em vez de ficar entrando em rota de colisão por coisas secundárias, vamos nos concentrar em pregar o Evangelho. Vamos nos concentrar de, nesse momento, estender a mão para os necessitados. Vamos nos concentrar em fazer a boa obra de Cristo na terra. Vamos aproveitar um momento de dificuldade para divulgar o Evangelho, para dar bom testemunho, para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Amados, eu tenho mais um recadinho aqui, já que terminamos essa mensagem. E eu quero já primeiro dizer que esse recado, eu sei que como a gente está gravando e vai postar nas redes sociais, muitas pessoas que não são membros da Igreja Madureira vão estar assistindo, talvez membros de outras igrejas, e pessoas que nem congregam e talvez que nem são convertidas a Cristo, ou pelo menos não fazem parte de uma igreja. Mas esse recadinho que eu tenho aqui é principalmente para os membros da Igreja Madureira. E todos sabem, né, que num culto normal, né, Felipe, na liturgia do culto, a gente tem oração, tem louvor, tem palavra, e tem a parte que a gente recolhe a contribuição financeira. E eu sei que é difícil, é um momento delicado, que muitas pessoas estão preocupadas em passar dificuldade, necessidade, mas a igreja também não fica fora disso. E num culto normal, hoje, se tivesse o culto aqui na nossa sede, teria um momento do recolhimento dos dízimos e das ofertas. E eu quero deixar, antes de passar aqui esse recado, eu quero fazer algumas considerações bem importantes. Primeiro, o nosso pastor presidente aqui é o pastor Paulo Martins. Ele não se pronunciou publicamente para pedir ajuda financeira. E eu fiz contato com ele, eu entrei em contato com ele e eu pedi autorização para ele para fazer isso aqui. Só por esse detalhe, eu creio que você já pode, quem conhece tudo bem, mas quem não conhece, está assistindo, você já pode nivelar o caráter desse homem. Ele mesmo tendo a igreja, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja próspera, nós temos a sede, um templo grande, um belo estacionamento, enfim, uma estrutura muito boa, temos acho quase 10 congregações, né, Felipe? Dentro de Tramandaí só, e tudo isso é sustentado com o dinheiro dos dízimos e das ofertas, a manutenção, os aluguéis, enfim, tem pessoas, o pastor Paulo, o pastor Felipe que está aqui, que trabalham integralmente na obra de Deus, que são assalariados, o dinheiro, o salário deles sustenta eles, a família deles, e toda a manutenção da obra aqui, e de outras pessoas que também trabalham na igreja, prestam serviços, e os compromissos que a igreja tem, tudo vem dessa contribuição. Então está sendo bem claro para que esse dinheiro. Os membros da igreja nem precisavam estar falando essas coisas, eles sabem que é assim. Mas para você que está assistindo, então, amados, eu também me sinto tranquilo porque eu congrego há muitos anos nessa igreja. E eu tenho meu trabalho, eu não estou pedindo para mim. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho em 2 municípios, sou professor, eu sempre fiz a obra de Deus voluntariamente, eu nunca recebi nada, porque eu também nunca pedi, eu faço voluntariamente, já fiz diversas atividades, sabe, quanta coisa na igreja, e faço algumas ainda, pela graça e misericórdia de Deus, voluntariamente. Mas eu me sensibilizo com a situação do Felipe, do pastor Paulo e da igreja. São pessoas que eu amo, que estão no meu coração, e eu sei que essa é uma necessidade também. O que adianta, há alguns dias atrás, eu ter abraçado o pastor Paulo, o Felipe, conta comigo, meu irmão, que bom, dar aquele abraço ali quando a gente se vê no final do culto, não, se precisar de mim, estou aqui, e quando eles precisam de mim, eu me eximi de fazer isso, eu me eximi de me expor nesse tipo de situação. Não, a gente tem que ser igreja, a gente tem que ser irmão, a gente tem que estar junto para todos os momentos. Então eu sei que eu me alonguei um pouquinho nisso só para ficar claro para as pessoas não pensar que a gente está nesse momento de crise querendo estar arrancando dinheiro das pessoas, não. Se você é de outra igreja, procure o seu pastor, procure o seu líder e ajude se você puder. Eu não estou pedindo para ninguém tirar do que não tem. Eu não estou pedindo para você deixar de comprar comida, para pagar água, luz. Se sobrar, se tiver condição no meio dessa situação, ajude. Lá procure o seu líder e o seu pastor. Você que é membro da Madureira, eu vou passar 2 contas aqui então, que se você puder estar depositando a sua contribuição financeira para poder dar continuidade nesse trabalho, na manutenção, enfim, tudo que eu já expliquei antes. Eu vou passar aqui. Se você que não é de nenhuma igreja, sentir no coração de ajudar, eu não estou prometendo que Deus vai te dar nada em troca, tá bom? Não
pensa que a gente está aqui para, né, Felipe? Para ser esses mercenários da fé, não, de maneira que a gente não é assim nunca. Mas se você sentir, a igreja tem, eu estava falando com o Felipe, obra social muito grande, a gente ajuda famílias com cestos básicos e outras tantas obras que você pode conhecer, visitar a nossa igreja e conhecer, que a gente faz regularmente, não vai deixar de fazer nesse momento. Mas a gente então conta, e se você se sentir, amém, faça lá, se Deus tocar o teu coração, faça isso. Se você não puder ir no banco depositar, pode entrar em contato aqui com o pastor Felipe, procure os líderes das suas congregações aqui da Madureira de Tramandaí, eu também me coloco à disposição, a gente vai estar organizando, se tiver que ir buscar a coleta, a gente vai, ou abrir a igreja no momento, enfim, a gente vai dar um jeito, tá bom? Até por isso nós estamos com os cultos, terças, quintas, sábados, domingos, a igreja está aberta às 8 horas, até umas 8h30, 8h40, por motivo aí desse coronavírus. A gente está com a igreja aberta, se você quiser vir, botar direto, caso eu faça, não tem problema nenhum, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou passar aqui, pessoal, para não me alongar mais. Os dados da igreja, o nome que vai aparecer lá, você vai ter que colocar Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira. Quando você for digitar, vai aparecer, o pastor me passou, geralmente só Igreja Evangélica, tá? Mas o nome, se você for fazer por escrito no envelope, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira. O CNPJ 04 144 996 0001/60. Ok? Banrisul, no Banrisul a agência é 0943, a conta corrente 06-423-700. No Banco Bradesco, agência 1878, conta corrente 12695-0. Deus abençoe sua vida e, se Deus quiser, em breve esse coronavírus aí vai passar em nome de Jesus e a gente vai estar podendo estar nos reunindo no templo e dar aquele abraço, né, apertado e bom depois que tudo isso passar. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.